Nas águas turbulentas do Golfo Pérsico, sob o céu de um março de 2026 que entrou para a história, o USS Abraham Lincoln, CVN-72, era a ponta de lança da Operação Epic Fury. Cada amanhecer trazia consigo o estrondo ensurdecedor das catapultas a vapor, lançando caças F-A-18 Super Hornet em direção ao território iraniano. A missão era clara, brutal e de uma intensidade raramente vista. Com o objetivo de desmantelar a liderança do regime iraniano, o porta-aviões americano transformou-se em uma colmeia de atividade militar incessante. O ritmo era frenético, uma máquina de guerra operando em sua capacidade máxima. Eram cerca de 120 missões de combate por dia, um fluxo contínuo de poder aéreo projetado a partir de uma cidade flutuante de aço. Para os homens e mulheres a bordo, o tempo se fundia em um ciclo ininterrupto de trabalho. Mecânicos, pilotos, controladores de voo, todos imersos em um esforço coordenado que não permitia falhas. A ponte de comando, sob a liderança do almirante Brad Cooper, do CENTCOM, era o cérebro de uma operação complexa que dependia da precisão de cada movimento. A Operação Epic Fury, iniciada em 7 de março, não era apenas uma demonstração de força, era um teste de resistência logística e humana. Cada decolagem e cada pouso no convés de voo representavam mais um passo na ofensiva, mas também um dreno nos recursos vitais do navio. A intensidade das operações era visível no desgaste dos equipamentos e no cansaço estampado nos rostos da tripulação. A importância estratégica do Abraham Lincoln era inquestionável. Ele era a base soberana móvel de onde os Estados Unidos projetavam seu poder, um símbolo flutuante da supremacia militar americana. Sem ele, a capacidade de executar os ataques precisos que marcaram os primeiros dias da operação, eliminando alvos de alto valor em Teherã, seria drasticamente reduzida. O porta-aviões não era apenas um navio, era o coração pulsante da campanha. Cada caça que decolava carregava não apenas bombas e mísseis, mas também a responsabilidade de cumprir os objetivos traçados a milhares de quilômetros de distância. Em Washington, a pressão para manter esse ritmo era imensa, pois qualquer interrupção poderia dar ao inimigo um tempo precioso para se reorganizar. O sucesso de cada missão dependia de uma cadeia de comando e execução impecável. Desde o planejamento detalhado, auxiliado por inteligência artificial, até a execução final pelo piloto no cockpit, cada etapa era crucial. Mas por trás dessa impressionante demonstração de poder tecnológico e humano, escondia-se uma verdade simples e imutável. Uma verdade que não envolvia mísseis hipersônicos ou caças de sexta geração, mas sim um recurso muito mais básico e consumível. A capacidade do USS Abraham Lincoln de sustentar essa fúria implacável não era infinita. Ela era medida em galões, e o medidor estava baixando rapidamente, ditando o ritmo não apenas da batalha, mas da própria sobrevivência operacional do gigante dos mares. No coração do USS Abraham Lincoln, 2 reatores nucleares A4W pulsam com uma energia quase ilimitada. Esta maravilha da engenharia moderna é o que permite a um colosso de mais de 100 mil toneladas cortar os oceanos a velocidades superiores a 30 nós. É uma fonte de energia tão vasta que o porta-aviões pode operar por mais de 25 anos sem precisar ser reabastecido. Essa autonomia nuclear alimenta os sistemas de propulsão, as catapultas que lançam aeronaves de 30 toneladas do convés, os elevadores que movem munições e aeronaves, e toda a complexa rede elétrica que mantém uma cidade flutuante de 5.000 habitantes funcionando. O reator é, sem dúvida, o coração do navio, garantindo sua mobilidade e sua capacidade de operar em qualquer lugar do globo, a qualquer momento. Contudo, aqui reside um paradoxo fundamental, uma ironia tecnológica que define a maior vulnerabilidade do navio. Enquanto o porta-aviões em si desliza pelos mares impulsionado pela força do átomo,
Sua principal razão de existir, sua arma mais poderosa, a ala aérea, depende de um combustível fóssil convencional. Os caças FA-18, os aviões de vigilância E-2 de Hawkeye, os helicópteros MH-60 Seahawk, todos bebem o mesmo elixir, o querosene de aviação JP-5. O reator nuclear pode mover a montanha de aço, mas não pode dar asas aos anjos de combate que decolam de seu convés. A energia que impulsiona o navio é divorciada da energia que alimenta seu poder de fogo. Essa distinção é crucial. O poder nuclear confere ao porta-aviões uma resistência estratégica incomparável em termos de deslocamento. Ele pode permanecer no mar por meses, até anos, sem precisar ancorar em um porto para reabastecer seu próprio motor. Isso lhe dá uma flexibilidade global que nenhuma outra plataforma naval possui. No entanto, essa autonomia é uma meia-verdade. A capacidade de se mover é inútil se o navio não puder cumprir sua missão principal, projetar poder aéreo. E para isso, ele é tão dependente de combustível quanto um carro comum. A fome de seus aviões por JP-5 é voraz e constante, especialmente durante operações de alta intensidade como a Epic Fury. Assim, o gigante nuclear se revela um gigante sedento. Sua força motriz é autossuficiente, mas sua capacidade de combate é inteiramente dependente de uma linha de suprimento externa. É uma dualidade fascinante e perigosa. O navio mais avançado tecnologicamente do planeta, capaz de dividir átomos para gerar energia, precisa parar e receber milhões de galões de um derivado de petróleo para que seus aviões possam voar. Essa dependência cria uma rotina inevitável e previsível no meio do oceano, um ritual que transforma o predador mais poderoso dos mares em uma presa vulnerável, mesmo que por apenas algumas horas. A necessidade de JP-5 é o cordão umbilical que liga o porta-aviões ao resto da frota logística. Em um conflito como a Operação Epic Fury, a vitória não é medida apenas em alvos destruídos ou território conquistado, mas também em litros, ou melhor, em galões de combustível. A matemática que governa a capacidade de combate do USS Abraham Lincoln é implacável e assustadoramente simples. Durante o pico das operações contra o Irã, o consumo de combustível de aviação, JP-5, atingiu a marca impressionante de aproximadamente 1 milhão de galões por semana. Cada uma das 120 surtidas diárias representava um dreno significativo nos tanques do navio. Uma contagem regressiva para o momento em que a frota aérea seria forçada a permanecer no chão, silenciada não por mísseis inimigos, mas pela falta de combustível. Os engenheiros que projetaram os porta-aviões da classe Nimitz previram essa demanda massiva. Os tanques internos do Abraham Lincoln têm uma capacidade de armazenamento de cerca de 3,5 milhões de galões de JP-5. Em tempos de paz ou em operações de baixa intensidade, essa reserva poderia durar semanas, permitindo uma grande flexibilidade. No entanto, a guerra moderna não é paciente. No ritmo frenético da Epic Fury, onde a pressão para manter a ofensiva era constante, esses 3,5 milhões de galões eram consumidos em uma velocidade vertiginosa. A autonomia real do poder aéreo do porta-aviões, sua capacidade de lutar, era reduzida a um período de apenas 3 a 7 dias. Essa janela de 3 a 7 dias se torna o ciclo que dita a vida no grupo de batalha. Todo o planejamento estratégico, toda a movimentação da frota, passa a girar em torno dessa necessidade logística. Antes que o nível de combustível atinja um ponto crítico, o comando deve planejar e executar uma operação de reabastecimento. Isso significa que, a cada 3 ou 4 dias, como um relógio, o USS Abraham Lincoln é forçado a interromper parcialmente suas operações de combate para realizar um procedimento vital, mas perigoso. A guerra não para, mas o porta-aviões precisa desacelerar. Ele precisa se encontrar com seu provedor, o navio-tanque.
Essa frequência de reabastecimento transforma um evento logístico em um padrão tático previsível. Os analistas inimigos, equipados com satélites, drones de vigilância ou submarinos, não precisam de um espião a bordo para saber quando o porta-aviões estará mais vulnerável. Eles só precisam fazer as contas. Sabendo o ritmo das operações aéreas, eles podem prever com uma precisão alarmante quando e por quanto tempo o gigante americano terá que se submeter ao ritual do reabastecimento. A matemática da guerra, nesse caso, não trabalha apenas a favor dos planejadores americanos, mas também expõe um cronograma de vulnerabilidade para quem souber ler os números. Enquanto o USS Abraham Lincoln é uma fortaleza flutuante, protegido por bilhões de dólares em tecnologia de defesa, seu parceiro no balé do reabastecimento é exatamente o oposto. O navio-tanque, ou reabastecedor de esquadra, como o USNS Henry J. Kaiser, é o elo frágil na corrente logística da Marinha dos Estados Unidos. Estes navios são projetados com um propósito em mente: transportar enormes quantidades de combustível, munição e suprimentos. Eles são, em essência, postos de gasolina flutuantes, e sua construção reflete essa função utilitária. Eles não possuem a blindagem pesada, os sistemas de radar avançados ou as baterias de mísseis que protegem um porta-aviões ou seus navios de escolta. A vulnerabilidade desses navios é gritante. Eles são grandes, lentos e, na maioria dos casos, praticamente desarmados. Sua única defesa costuma ser algumas metralhadoras de calibre 50, ou no máximo, um sistema de defesa de ponto como o Phalanx CWS, projetado para derrubar mísseis em um último esforço desesperado. Para piorar, esses navios do Comando de Transporte Marítimo Militar são tripulados não por militares da Marinha, mas por cerca de 100 marinheiros civis. São trabalhadores contratados, especialistas em navegação e logística, não em combate. Sua missão é entregar a carga, não lutar uma guerra. O navio-tanque é um alvo macio, carregado com um material altamente explosivo. Agora, imagine o cenário do ponto de vista de um estrategista inimigo. De um lado, você tem o USS Abraham Lincoln, cercado por cruzadores e contratorpedeiros equipados com o sistema de combate Aegis, patrulhado por caças e aviões de alerta aéreo antecipado. Atacá-lo diretamente é uma tarefa hercúlea, quase suicida, que exigiria a saturação de múltiplas camadas de defesa. Do outro lado, navegando em uma rota previsível para encontrar o porta-aviões, está um navio-tanque, um alvo grande, lento, sem defesas significativas e carregado com milhões de galões de combustível. Acertar esse navio não requer a mesma sofisticação tecnológica ou força bruta. Um único míssil bem colocado ou um ataque de submarino poderia resultar em uma explosão monumental. A destruição de um navio-tanque não afundaria o porta-aviões, mas o deixaria logisticamente incapacitado. Sem o reabastecimento de JP-5, a ala aérea do Abraham Lincoln seria neutralizada em questão de dias. Os caças permaneceriam em seus hangares, transformados em peças de museu inúteis. A capacidade do grupo de batalha de projetar poder seria efetivamente zerada, sem que um único arranhão fosse feito no próprio porta-aviões. Atacar o navio-tanque é, portanto, uma estratégia assimétrica brilhante. É atacar a jugular logística em vez de tentar perfurar a couraça de aço. É uma maneira de derrotar o gigante não pela força, mas deixando-o morrer de sede. A Marinha dos Estados Unidos está plenamente ciente da vulnerabilidade inerente ao processo de reabastecimento. Longe de relaxar durante essas horas críticas, o Carrier Strike Group, ou Grupo de Batalha do Porta-Aviões, entra em um estado de alerta máximo. Normalmente, a formação se espalha por centenas de quilômetros quadrados para criar um amplo perímetro de segurança. Mas, nesse momento, ela se contrai. Os navios de escolta, cruzadores da classe Ticonderoga e contratorpedeiros da classe Arleigh Burke, fecham o círculo,
formando um escudo denso e em camadas ao redor do porta-aviões e do vulnerável navio-tanque. A fortaleza não se abre. Pelo contrário, ela se fecha em torno de seu ponto mais fraco, como uma concha protegendo sua pérola. As defesas se tornam um verdadeiro concerto de tecnologia e vigilância. Os poderosos radares SPIU-1 dos navios equipados com o sistema Aegis varrem o horizonte em 360 graus, procurando por qualquer ameaça, seja no ar, na superfície ou sob as ondas. No céu, a vigilância é persistente. Um avião E-2D Advanced Hawkeye, o olho do céu da frota, permanece em órbita constante. Seu radar AN/API-9 é capaz de detectar aeronaves e mísseis a distâncias de até 300 milhas náuticas, ou seja, mais de 550 quilômetros, proporcionando um tempo de reação crucial. Patrulhas de caças armados circulam em pontos estratégicos, prontos para interceptar qualquer contato hostil que se aproxime. Além da defesa diária fornecida pelos navios de escolta e pela patrulha aérea, cada navio possui suas próprias defesas de ponto. Sistemas como o Phalanx CIWS, uma metralhadora Gatling de 20 mm controlada por radar, atuam como a última linha de defesa contra mísseis que possam ter penetrado as camadas externas. Esses sistemas são projetados para disparar uma verdadeira parede de projéteis contra ameaças que se aproximam rapidamente. A doutrina é clara: nada deve chegar perto do par de navios engajados no reabastecimento. O espaço aéreo e marítimo ao redor da operação se torna, por algumas horas, a zona mais bem defendida do planeta. Apesar desse impressionante aparato de defesa, a vulnerabilidade fundamental permanece. Toda essa proteção se concentra em defender um procedimento que é, por sua natureza, previsível e restritivo. O inimigo sabe que isso vai acontecer. Ele sabe que o porta-aviões estará lento e em um curso reto. A questão para o atacante não é se a oportunidade surgirá, mas como explorá-la. Um ataque coordenado de submarinos, mísseis de cruzeiro lançados de múltiplas direções ou até mesmo enxames de drones poderia tentar sobrecarregar essa fortaleza concentrada. A defesa é formidável, mas ela está reagindo a uma fraqueza que não pode ser eliminada, apenas gerenciada. A fortaleza se fecha, mas a rachadura em sua fundação continua lá. A imagem de poder projetada por um porta-aviões americano é tão avassaladora que é fácil esquecer suas fragilidades. O USS Abraham Lincoln, no auge da Operação Epic Fury, era o símbolo máximo da força militar. No entanto, a cada 3 ou 4 dias, essa imagem era temporariamente ofuscada por uma sombra. A sombra da dependência logística, a necessidade de se conectar a um navio-tanque desarmado para receber combustível. O JP-5 é o calcanhar de Aquiles da frota de porta-aviões. É uma vulnerabilidade estratégica que, embora bem gerenciada, nunca desaparece. É um ponto fraco pouco discutido em público, mas intensamente estudado nos centros de planejamento de guerra de nações adversárias. A consequência de explorar essa fraqueza seria devastadora para as operações americanas. A perda de um único navio-tanque, como o USNS Henry J. Kaiser, significaria muito mais do que a perda de um navio e sua tripulação civil. Significaria a paralisação da ala aérea do mais poderoso navio de guerra do mundo. O USS Abraham Lincoln, com seus reatores nucleares funcionando perfeitamente e seus silos de mísseis cheios, se tornaria uma plataforma de combate impotente. Seus caças, a razão de sua existência, ficariam presos no convés, incapazes de voar. A Operação Epic Fury, que dependia do ritmo incessante de sortidas, seria interrompida abruptamente. Essa estratégia de ataque indireto oferece a um adversário uma vantagem assimétrica significativa. Em vez de confrontar a força com a força, o que exigiria um poder militar comparável ao dos Estados Unidos, o inimigo pode focar em uma fraqueza logística.
É mais barato e tecnologicamente menos exigente construir e operar submarinos silenciosos ou mísseis de cruzeiro de longo alcance do que construir um grupo de batalha de porta-aviões. Atacar o navio-tanque é uma forma de guerra de guerrilha naval. É evitar a luta direta contra o guerreiro blindado e, em vez disso, cortar suas linhas de suprimento, deixando-o enfraquecer e morrer por inanição. A previsibilidade do reabastecimento agrava essa vulnerabilidade. Os serviços de inteligência iranianos ou de qualquer outra nação poderiam dedicar recursos significativos para rastrear os movimentos dos navios-tanque da frota americana. Sabendo que o Abraham Lincoln precisaria de combustível em uma janela de tempo específica, eles poderiam posicionar seus recursos, submarinos, lanchas rápidas ou baterias de mísseis costeiros, para emboscar o navio-tanque em sua rota para o encontro. O sucesso de tal ataque não apenas neutralizaria um porta-aviões, mas também enviaria uma onda de choque psicológica através do comando americano, forçando uma reavaliação completa da segurança de toda a sua cadeia logística naval. A dependência crítica do combustível JP5 não é uma falha de projeto recente ou um descuido. É o resultado direto de uma decisão fundamental de engenharia naval tomada há mais de 70 anos, lá na década de 1950, com o advento dos primeiros superporta-aviões. Naquela época, os engenheiros enfrentaram uma escolha: desenvolver motores a jato que pudessem usar o mesmo combustível nuclear que impulsionaria o navio, ou optar por motores a jato convencionais, que queimavam querosene. A primeira opção, embora teoricamente atraente, apresentava desafios tecnológicos e de segurança monumentais. Um reator nuclear em miniatura em cada avião seria pesado, complexo e representaria um risco de contaminação radioativa inaceitável em caso de acidente ou abate. A solução pragmática e, na época, lógica, foi separar os sistemas. A propulsão nuclear seria usada para dar ao navio-mãe um alcance global e resistência, enquanto os aviões continuariam a usar o testado e comprovado combustível de aviação. Essa foi uma concessão de engenharia, um compromisso entre a vanguarda tecnológica e a praticidade operacional. A decisão fez todo o sentido. Ela permitiu o rápido desenvolvimento e a implantação de aeronaves a jato cada vez mais avançadas, sem ter que resolver o enigma quase impossível da propulsão nuclear aérea. O sistema funcionou e continua a funcionar de forma eficaz em 99% do tempo. No entanto, essa escolha de 7 décadas atrás lançou uma longa sombra sobre a doutrina naval moderna. Ela institucionalizou a dependência logística que vemos hoje. Cada nova classe de porta-aviões, da Enterprise à Nimitz e agora a classe Ford, herdou essa mesma arquitetura fundamental. A tecnologia dos navios, dos radares e das aeronaves evoluiu de forma espetacular, mas a necessidade de bombear milhões de galões de JP5 de um navio para outro permaneceu uma constante e imutável. É um legado que a engenharia naval carrega, uma limitação que nenhuma quantidade de poder computacional ou sistemas de armas avançados conseguiu superar. Hoje, em 2026, com o aumento da proliferação de mísseis de longo alcance e submarinos silenciosos, essa concessão de engenharia do passado se tornou uma vulnerabilidade estratégica do presente. O que era uma solução prática nos primórdios da Guerra Fria é agora o ponto focal para os estrategistas que buscam maneiras de desafiar o poder naval americano. A tecnologia criou um gigante com um coração nuclear, mas a decisão de alimentar seus punhos com querosene o deixou com um calcanhar de Aquiles feito de uma mangueira de combustível. A história da engenharia naval mostra que, às vezes, as soluções mais práticas do passado criam os problemas mais complexos do futuro. Em uma guerra futura contra um adversário sofisticado, o alvo mais valioso pode não ser o que brilha mais forte,
A lógica da guerra assimétrica dita que o ataque mais eficaz não é necessariamente o mais direto. Em vez de mirar no USS Abraham Lincoln, com suas defesas em camadas e sua aura de invencibilidade, a estratégia mais inteligente pode ser mirar no humilde navio-tanque que o acompanha. Atacar o navio de combustível é a personificação da máxima de Sun Tzu. A suprema arte da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. Ao neutralizar a logística, você neutraliza a capacidade de combate do inimigo sem precisar enfrentar sua força principal. Para um comandante inimigo, o navio-tanque representa o alvo perfeito. É um alvo de alto valor estratégico, pois sua destruição tem um impacto desproporcional na capacidade operacional do adversário. Ao mesmo tempo, é um alvo de baixa resistência tática, pois carece das defesas robustas de um navio de guerra de primeira linha. A destruição de um navio-tanque não só impede o reabastecimento imediato, mas também força o grupo de batalha do porta-aviões a se retirar da zona de combate para aguardar um novo navio logístico, cedendo tempo e iniciativa ao inimigo. É uma vitória estratégica alcançada com um custo tático relativamente baixo. Essa vulnerabilidade obriga os estrategistas navais americanos a repensar fundamentalmente a proteção de sua cadeia logística. Não basta apenas fechar a formação defensiva durante o UNHEP. É preciso garantir a segurança dos navios-tanque em toda a sua jornada, desde o porto de origem até o ponto de encontro em alto mar. Isso pode significar a necessidade de designar navios de escolta dedicados para proteger os reabastecedores, desviando recursos valiosos da proteção direta do porta-aviões. Ou talvez, no futuro, veremos o desenvolvimento de navios-tanque blindados e armados, ou até mesmo submersíveis, capazes de realizar o reabastecimento de forma mais furtiva. A lição da Operação Epic Fury e da sede constante do USS Abraham Lincoln é clara. A superioridade naval não se resume apenas ao poder de fogo e à tecnologia do navio de combate principal. Ela depende de forma crítica da resiliência e da segurança de sua linha de vida logística. A mangueira de 7 polegadas que conecta o porta-aviões ao seu navio-tanque é tanto um cordão umbilical quanto uma corrente. Enquanto essa dependência existir, o maior navio de guerra do mundo sempre terá um ponto fraco, um lembrete de que mesmo os gigantes podem ser derrubados não por um golpe direto no coração, mas por um corte em sua veia mais vital.